Amém, irmãos? Eu queria fazer mais uma oração com você. Feche os olhos. Pai, obrigado porque Tu és maravilhoso, Tu és um bom Pai, tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que já aprendemos até aqui, Senhor, a respeito dessa questão, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que ter o caráter de Deus, o caráter aprovado, Senhor, é algo necessário. E nos dias que nós vivemos, Senhor, temos nos deparado, Senhor, com pessoas de um caráter deformado, de um caráter que não é o caráter de Deus, não é o caráter de Cristo, mas nós estamos aqui, Senhor, dispostos e disponíveis para sermos renovados, temos a nossa mente renovada pelas verdades da Tua Palavra. Fala com cada um de nós de forma muito profunda, Senhor, possamos ser não como ouvintes esquecidos, mas como verdadeiros praticantes da Tua Palavra, para vivermos, e esse é o nosso direito, vivermos o melhor que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Possamos fazer a diferença em qualquer ambiente, aonde nós estivermos, representando o próprio Deus, sendo de fato embaixadores de Cristo, no meio de um mundo corrompido, problemático, mas aonde nós somos a luz no meio das trevas, onde nós somos o sal da terra, o equilíbrio, Senhor, possamos fazer toda a diferença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então diga para quem está do teu lado, você vai fazer toda a diferença. Você vai fazer toda a diferença. Você possa crer nisso. Você possa crer nisso. Amém? Bom, queridos, nós estamos hoje encerrando, essa série sobre o caráter, o caráter, o homem de caráter. E eu passei o dia inteiro pensando hoje, a respeito do que a pastora Vivian falou, o dia que ela ministrou, que ela falou que nós estamos numa série falando de homens de caráter, que ela estava frisando, e eu pensei muito sobre isso, que quando a Bíblia fala a respeito de homens, está falando da humanidade, falando do ser humano, não é só de homem ou de mulher. O cristão, por si só, ele precisa ter um caráter realmente transformado, balizado na palavra de Deus, ter de fato o caráter de Deus, ser moldado à imagem e semelhança de Cristo. E eu passei o dia inteiro pensando, já faz alguns dias que eu venho pensando, meditando, e eu falei, Senhor, e aí, o que eu vou falar? Porque foram faladas muitas coisas aqui, foram citados vários exemplos de homens, pessoas de um caráter realmente que representavam mesmo o caráter de Deus. E aí o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, eu até pensei comigo hoje, comecei a rir sozinho no meu trabalho, porque eu falei, pronto, eu sou sempre o diferente, o que fala diferente é sempre o pastor Paulo, Mas eu queria que você abrisse comigo aí 2 Timóteo capítulo 3, eu não vou nem usar a Bíblia, eu vou usar só o celular, que é mais fácil para mim. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo de número 3, 2 Timóteo 3, aleluia, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, eu separei com 3 partes que eu vou falar, e eu quero falar primeiro sobre mau caráter, ou um caráter deformado pelo pecado, Até relembrando, porque já foi falado aqui, desde o primeiro dia foi falado, eu anotei aqui o que significa caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. É a firmeza e a coerência de atitude. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Por isso que nós precisamos ter o caráter de Deus, o caráter do nosso Deus, e nós precisamos conhecer o caráter do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus de caráter, um Deus de firmeza. A Bíblia classifica Deus como um Deus santo. Então, se Deus é santo, eu tenho que ser parecido com Deus, eu tenho que andar em santidade, eu tenho que ter compromisso com a sua palavra. 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso 1, diz assim, eu estou lendo aqui na linguagem NTLH, e diz assim, lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis? Na minha até tempos terríveis. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos terríveis. Diz assim, pois muitos serão egoístas,
avarentos, Vixe. orgulhosos, Eita. vaidosos, xingadores, Vixe. ingratos, desobedientes aos pais, aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Queridos, eu estava meditando sobre isso hoje. Exatamente. Essa versão NTLH, né, nova tradução da linguagem de hoje, me chamou muita atenção. Eu fico buscando as traduções, mas essa me chamou a atenção pela maneira como destrincha tudo isso aqui. Porque pessoas que têm esse tipo de ação, esse tipo de qualidade na sua vida, são pessoas com caráter deformado, com caráter problemático, que não tem ainda o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus, a gente vai ver daqui a pouco, quais são as qualificações que se relacionam com o caráter de Deus. Quando eu olho para tudo isso aqui, né, fazendo aqui um breve comentário, diz assim: os homens serão egoístas. A pergunta: Deus é egoísta? Deus é egoísta? Você acha que Deus é egoísta? Deus agiu com egoísmo? Não. Ele entregou Jesus na cruz do Calvário numa atitude de amor. Uma atitude de amor, e um amor sem troca, sem esperar nada de retorno, sem esperar nada de troca. Aí diz assim: avarentos. Deus é avarento? Claro que não. A Bíblia diz o quê? Que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, Deus não deu algumas bênçãos e outras não. Não, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus é orgulhoso? De jeito nenhum. Deus não é orgulhoso, embora seja Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não há orgulho em Deus, né? Deus é vaidoso. Você consegue ver vaidade em Deus? Quando eu olho para Jesus, eu não vejo um homem cheio de vaidades, eu vejo um homem que foi humilde, que soube lidar com todas as pessoas. Homens xingadores. Eu fui lendo isso aqui, fui pensando, quando você aqui vê homens xingadores, a Bíblia diz o quê? Que Jesus foi como um cordeiro mudo até o matadouro. E Ele não abriu a sua boca. Quando Ele era ofendido, Ele não retrucava. Quando Ele era ofendido, maltratado, Ele não ofendia, Ele não amaldiçoava. Então você percebe o caráter de Deus na vida do próprio Jesus. Tá? Ingratos. Aonde você vê Jesus agindo com ingratidão? Você não consegue ver ingratidão na vida de Jesus. Pelo contrário, todas as vezes que surgiu uma situação, e na situação da multiplicação dos pães, o que Jesus diz? Ô pai, você não está vendo que estamos aqui com uma multidão e não tem pão para todo mundo? Não, Ele pega aquele pão, 5 pães e 2 peixinhos, é isso? E aí quando Ele pega, o que Ele diz? Graças te dou. Atitude de gratidão, atitude de gratidão. Desobedientes aos seus pais. Quando eu olho para Jesus, o que é que eu vejo? Caráter transformado. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não se faça minha, mas a tua vontade. Jesus foi desobediente ao Pai? De jeito nenhum. Ele nos deu exemplo, né? Não terão respeito pela religião. Olha o que está dizendo aqui. Aí você olha para Jesus, Ele respeitou, Ele não quebrou a lei, de forma nenhuma. Ele veio para cumprir a lei, é isso que a Bíblia diz. Então eu vejo em Jesus o caráter de Deus, aquele que realmente cumpriu a regra, né? É interessante que uma coisa que a gente aprende, né? E eu demorei muito para entender isso, né? Porque numa das matérias do Rema eu fiquei pensando, eu até ouvi de novo, que eu falei: Jesus, é verdade.
A Bíblia diz que ficarão de fora. Assassino entra no céu? Você acha que o assassino vai para o céu? E se Deus mata? Deus é o assassino, não é? Então Deus não pode matar. Você percebe? Aí eu comecei a olhar e falei, rapaz, durante tantos anos eu tive esse conceito de que Deus mata, Deus fere, Deus pune, é Deus que vai botar, Deus, né, Deus abre a sepultura, joga lá dentro, aí de repente você começa a descobrir que não é nada disso, né? Aí diz assim, não terão amor pelos outros. Então você vê isso na vida de Jesus? Não. Jesus tinha amor pelas pessoas. Ele pega uma mulher apanhada no ato de adultério. E se você lê algumas versões bíblicas, quando Jesus se dirige à mulher, ele pergunta para ela, filha, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele chama ela de filha. É impressionante isso. Então, Zaqueu, um homem que diante da sociedade era um homem cheio de problemas, mas o caráter de Jesus era o caráter de Deus. Ele olha para Zaqueu e diz, hoje me convém pousar na sua casa, eu vou entrar na sua casa, Zaqueu. Então você percebe que Jesus, ele tinha manifesto na vida dele o caráter do próprio Deus. Então essas coisas, né, que precisam fazer parte da nossa vida, mas olha só, serão duros. Você vê que o ser humano hoje é duro, que a pastora estava falando, você vê as pessoas falarem de forma muito dura em relação às pessoas, em relação à igreja, é uma falta de respeito total, não se honra, né? Não se honra a liderança, não se honra os profetas. A Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Por que muita gente não prospera? Porque não dá credibilidade para os profetas, para os homens e mulheres de Deus que estão falando em nome de Deus, né? Caluniadores. Olha o que a gente está vendo aqui. Isso aqui são características de um caráter deformado, um caráter problemático, né? Caluniadores, incapazes de se controlarem. As pessoas estão descontroladas, né? Qualquer coisa já explode, qualquer coisa se irrita, qualquer coisa taca o negócio longe, joga o celular na parede. As crianças estão ficando assim, estão sendo afetadas. A nossa geração se tornou uma geração problemática, tá? Violentos, inimigos do bem. Parece que as pessoas se tornaram realmente inimigas daquilo que é bom, né? Isso faz parte de um caráter deformado. Serão traidores, atrevidos. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, quando a Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, eu fico imaginando, meu Deus, tem gente que não tem noção do buraco que está se enfiando, do precipício que está pulando, quando abre a boca para falar coisas que não deveria falar, de uma ministração, de uma oração, de uma palavra profética. Nós temos que tomar cuidado com tudo isso, tá? Cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Sabe que isso é fato na nossa geração? As pessoas amam mais os prazeres. Tanto que isso é verdade, tem muita gente que poderia estar aqui hoje e não está, porque o prazer da cama, o prazer da novela, o prazer da televisão, o prazer da Netflix, o prazer de um passeio, o prazer de um celular, o prazer de um tablet é muito mais prazeroso do que o próprio Deus. Então você percebe? As pessoas têm muito mais prazer nas coisas do que em Deus, tá? Parecerão ser seguidores da nossa religião. Lembra quando Paulo ele faz uma declaração, ele diz, olha, aqueles que saíram do nosso meio, fiquem tranquilos, eles não faziam parte dos nossos, saíram porque tinham que sair. Estavam aqui, mas não eram dos nossos. Então, queridos, infelizmente o que a gente está vivendo hoje é isso. Não pense você, eu disse outro dia uma coisa lá no Consec, eu falei o seguinte, não pense você que de repente o céu vai ser um lugar entupido de gente, com gente se atropelando. Eu acredito que o céu vai ser muito gostoso, agora o inferno vai ser um problema, porque vai estar lotado, vai estar cheio, vai estar muito lotado, vai ser um problemão. Eu falei agora mesmo com a pastora vai ser um problemão. Rapaz, não vai ter nem fila para a gente entrar no céu. Do jeito que está o negócio, nem fila vai. Porque o que a Bíblia diz? Vamos para a palavra de Deus? A Bíblia diz assim que se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma alma se salvaria. Nenhuma. Então, quando a Bíblia fala a respeito dessas coisas, está falando de algo real. Porque nós estamos caminhando numa direção que você começa a olhar, a apostasia está muito grande, as pessoas estão realmente abandonando a Deus.
abandonando os princípios, quebrando os princípios. Parece que hoje as pessoas têm o prazer de quebrar os princípios, né? Aí continua dizendo assim: mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dessa religião, que é o que? O cristianismo, uma vida em Cristo. A vida em Cristo, ela tem um poder, ela tem uma essência, ela tem uma marca de transformação, de regeneração, e as pessoas estão negando tudo isso através do quê? Das ações, das atitudes. Versículo, né? Poucos são chamados, então, Muitos são chamados. muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, eu falo sempre, eu quero ficar no pouco. Mas é muito Eu melhor. quero ser escolhido. É muito melhor O jeito porque... que está indo realmente é poucos. Entende? Então, uma desvalorização, quando se fala da religião, uma desvalorização, né? Paulo, quando ele fala com Timóteo, o que Paulo fala para Timóteo? Olha, não despreze o dom que há em ti, aquilo que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Hoje as pessoas não valorizam mais. Recebe uma consagração, recebe um chamado. Você assim, faz uma gentileza, liga aquele ventilador para mim. Irmão, não repara não que eu sinto muito calor, viu? O homem tem andropausa, sei lá, eu sei isso, mas eu sinto muito calor. Se quiser meu paletó, tiver com frio, mas ele não empresta, tá? Então veja só, a questão é a seguinte: a gente vê que as pessoas realmente, elas banalizaram, não dão mais valor. Hoje você encontra um pastor, amanhã você encontra um bichado. Hoje você encontra um pastor, amanhã você encontra um homossexual, um drogado, porque as pessoas não dão mais valor. É como se fosse mais um título. Mas a Bíblia diz o quê? Não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Você foi nomeado por Deus, você foi escolhido por Deus, para que você vá e você dê fruto e o seu fruto permaneça. Tá? E aí, terminando essa parte, diz assim, ó: mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E a finalização do versículo diz assim: fique longe dessas pessoas, ou dessa gente, se afaste. Por quê? Porque tem um versículo da Bíblia que eu gosto demais, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações. Então, se eu não quiser ter o meu caráter deformado, eu preciso me apegar à palavra de Deus. Eu preciso ter a palavra de Deus como base. Se alimente da palavra, leia a palavra, ouça ministrações da palavra. Eu gostei já do que eu ouvi esse dia numa ministração, quando alguém disse assim: hoje o que nós estamos vivendo não são pregações, são na verdade palestras de autoajuda nos púlpitos das igrejas. Você não precisa de uma palestra de autoajuda, você precisa de uma palavra que se transforme, uma palavra que mude o seu caráter, uma palavra que mude a sua vida. A palavra de Deus não é para massagear o nosso ego, mas é para transformar a nossa vida, é para nos fazer ser regenerados, nascer de novo, sermos de fato transformados pelo poder da palavra de Deus. Aí eu quero ir com você em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas 5, 19. Vamos lá. A mesma versão, que fala aqui sobre o quê? Sobre as obras da carne. E olha só, isso também, as obras da carne, mostram claramente o que é um caráter deformado, o que é um caráter que não tem nada a ver com o caráter de Deus. Versículo 19 diz assim, na versão NTLH: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza. Olha que interessante, porque a imoralidade sexual são as práticas em si, mas a impureza está dentro do homem, no coração. Caráter deformado só tem impureza, tá? As ações indecentes, a gente vê aí toda hora, a mídia mostrando, a televisão mostrando, está tudo aí às claras. Adoração de ídolos. Agora, pasme você que a adoração de ídolos, né? A gente fala muito do pessoal, né, que adora ídolos, imagem de escultura, mas infelizmente, irmãos, hoje muitas igrejas e muitos crentes se tornaram idólatras.
idolatrando um, idolatrando o outro, idolatrando, e sabe, você hoje vai de repente numa apresentação gospel, você não sabe se você está num show de rock, num show do mundo, ou se você está em alguma coisa cristã, você fica meio perdido, porque é uma gritaria, uma loucura, né? As pessoas gritando, fulano, eu vim aqui só para te ver, e Jesus mesmo está sendo colocado em último plano. A adoração verdadeira não está mais acontecendo, tá? A adoração de ídolos, as feitiçarias, sabe? As inimizades, não tem quase inimizade dentro da igreja, né, irmãos? Não tem? Mas a inimizade faz parte, as obras da carne faz parte do caráter deformado. Olha só, as brigas, eu gostei dessa versão, olha o que vai dizer aqui, a ciumeira, a pastora foi na casa do fulano, mas não veio na minha. A pastora deu a paz do Senhor para o João, mas não deu para mim. A pastora chamou fulano e deu um cafezinho na mão, mas para mim ela nunca deu um cafezinho. É uma ciumeira, irmão. Isso é obra da carne. Isso faz parte do quê? De um caráter deformado. Por quê? Porque quem tem o caráter de Cristo não se incomoda com essas coisas. Olha só, os acessos de raiva faz parte de um caráter deformado. Quem tem um caráter deformado tem acesso de raiva, por isso que eu tenho buscado de Deus me controlar. Eu tenho falado da minha casa em outras ocasiões, a giripoca ia piar, mas hoje eu estou me controlando ao máximo, porque eu tenho que viver Cristo dentro do meu lar. Tem hora que se você não viver Cristo, você vai viver carne pura, você vai fazer o que você não deve. Então está dizendo aqui, acesso de raiva, ambição egoísta. Sabe o que é ambição egoísta, irmão? É você desejar algo só para você, sem pensar no próximo. É de repente você está numa empresa e surge uma oportunidade, você quer abraçar aquela oportunidade, mas você não é capaz de pensar no outro, de olhar e dizer, puxa, fulano daria certo nessa vaga, fulano poderia estar nessa posição. Né? Então hoje as pessoas estão vivendo, e pior de tudo, isso está acontecendo dentro da igreja. Infelizmente, a gente vê isso no meio cristão, né? A desunião, quase não tem desunião, né? No meio da igreja, no meio das pessoas, mas a desunião faz parte de um caráter deformado. Eu fiquei pensando em tudo isso aqui, porque isso tudo aqui que a gente está vendo, são coisas para a gente olhar para a nossa vida e dizer, peraí, onde é que eu estou falhando nessa lista aqui? Aonde está o meu caráter, está sendo deformado aonde? Aonde eu estou com problemas? E se eu tiver com problemas, eu tenho que me consertar. Tá? Desunião, as divisões, né? Que eu até lembrei hoje, quando eu li na outra versão, que eu lembrei de facção, falei, meu Deus, que misericórdia, vou ler essa versão mesmo, porque na última vez que eu li a outra versão, quase que eu apanhei, porque as divisões estão aí, irmãos. O que adianta, né? Eu dizer que eu sirvo a Deus, que eu sirvo a Cristo, sendo que eu tenho de repente o meu caráter deformado, e tenho prazer na desunião, né? De fazer as panelinhas, aquelas coisas, né? Que a gente vê uma coisa tão imatura, tão infantil, mas que continua acontecendo, sabe? Hoje você posta uma foto, de repente com 2, 3 irmãos, aí o outro já olha e diz, tá vendo? Não, eu só vou na igreja, mas não faço parte. Olha lá o grupo separatista ali. E na verdade não é isso. Sabe, então você percebe que o caráter das pessoas tem se tornado um caráter deformado, porque falta conhecimento da palavra de Deus. Tá? As invejas, olha só as invejas, quanta inveja. E detalhe, irmãos, tudo isso aqui faz parte de um caráter deformado, e detalhe, são coisas que muitas vezes estão escondidas dentro da pessoa, e que o Espírito Santo precisa trabalhar e tratar. Eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e dissesse assim, um caráter deformado só pode ser tratado para se tornar um bom caráter se a pessoa que tem um caráter deformado der liberdade ao Espírito Santo através da palavra para mudar o seu caráter. Você percebe, queridos? Então isso depende de mim. Não é algo que depende só de Deus, depende de mim. Eu preciso me abrir para mudanças, eu preciso desejar, eu preciso querer que essas mudanças
mudanças aconteçam. Bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Percebe que tudo isso faz parte de um caráter deformado, de alguém que não tem de fato o caráter de Deus, de uma pessoa que realmente ainda não entendeu o que é ter o caráter de Deus, o que é ser um pequeno Cristo. A palavra cristão, né, vem de Cristo. Então, quando eu me torno um cristão, eu me torno um pequeno Cristo. Eu sou a imagem e semelhança do próprio Deus. Eu tenho que andar como Jesus andou. Eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. Tá? E aí, queridos, eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu pensei, o que é ter um caráter aprovado? Nós já sabemos quais são as características de um caráter deformado ou reprovado. Agora, o que é ter um caráter aprovado? Então vamos ver quais são as características do caráter aprovado. Gálatas 5:22, que é a continuação do que nós estamos lendo. Gálatas 5:22. Isso aqui faz parte daquele que tem o caráter de Deus. Aí olha, aqui está escrito: mas o Espírito de Deus, que é quem? O Espírito Santo, produz o que na vida do homem? Transforma o seu caráter. E o que ele começa a produzir? O amor. A primeira coisa da lista é o amor. A fé opera pelo amor. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé se eu não consigo exercitar essa fé iniciando pelo amor? Tá? Mas o Espírito de Deus produz o amor. Segundo, a alegria. Terceiro, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Essas são características de um caráter transformado, de alguém que de fato tem o caráter de Deus. Agora, olha só, quando você olha para Jesus, você vê Jesus andando em amor? Sim ou não? Sim. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus andando em alegria? Sim. Sim. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus exercendo paz? Com certeza. Você vê Jesus agindo com paciência? Porque a gente olha para certas situações e diz, é porque era Jesus, que fosse eu. É verdade ou não é? Se Deus colocasse um Pedro para você cuidar, um Pedrão, ainda bem que deu para Jesus, né? Porque se dá um Pedro para nós, só Deus sabe o que a gente faz. Olha só, paciência, delicadeza. Jesus agia com delicadeza? Sim, queridos, na maneira de tratar. Bondade, Jesus era bondoso, caráter de Cristo, tá? Fidelidade, nós falamos já aqui, quando ele diz, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele está agindo como? Com fidelidade, com obediência. Quando ele vai até a cruz, como um cordeiro mudo, ele está agindo como? Com fidelidade, com obediência a Deus, tá? Humildade, Jesus agia com humildade, sempre, queridos, tá? Características. Domínio próprio, Jesus tinha domínio próprio, irmãos? Imagina, se não tivesse. Percebe? Então, olha só, contra essas coisas não existe lei. Olha só agora, versículo 24, nessa linguagem, eu achei tremendo isso aqui. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Olha só isso. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém, e nem ter inveja uns dos outros. Olha que tremendo isso, irmãos.
Então, quando eu olho para tudo isso aqui, eu vejo a Bíblia dando para mim a receita do que é alguém que tem o caráter de Deus, alguém que tem um caráter transformado, sabe, queridos, alguém que tem de fato uma vida marcada pela presença de Deus. E deixa eu dizer algo aqui para você, que o Senhor tem colocado isso muito no meu coração, porque uma vida marcada pela presença de Deus não é alguém que fala em língua estranha, porque tem um monte de gente falando em línguas e fazendo um monte de bobagem, tem um monte de gente entregando profecia e revelação, uma vida mais podre do que não sei o quê. Tem um monte de gente querendo consertar a vida de todo mundo, quando a sua própria vida está mergulhada num poço de erros e de falhas. Então, eu preciso realmente ter o caráter de Deus e ajustes constantes. A pastora Vivian sempre fala isso para nós. Nós estamos constantemente sendo ajustados, nós estamos constantemente sendo tratados. É por isso que, como a pastora falou no domingo, é como uma árvore que precisa ser podada, né? Essa semana eu estava em frente à minha casa, dando uma olhada lá na árvore que tem em frente à minha casa, embrunhou tudo lá no meio dos fios. Uns dias atrás lá, um fio encostou no outro lá por causa de um vento que bateu e os galhos estão tudo lá enfiado no meio dos fios. Aí um fio encostou no outro, pipocou, foi tudo. Por quê, queridos? Então você percebe que a gente precisa realmente ser podado, ser tratado. O que é que vai moldar o nosso caráter? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar o nosso caráter, que vai nos levar a ter um caráter de Deus, que vai nos levar a ter uma mente renovada, uma mente verdadeiramente transformada pelas verdades da palavra de Deus. Aí eu quero ir com você, ainda aqui, deixa eu ver aqui, Gálatas, capítulo 2, só você voltar um pouco aí, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, 20. Amém? Olha só, assim já não sou eu quem vive. Quem está escrevendo isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando a respeito de alguém que era ele mesmo, mas de alguém que tem um caráter transformado. Ele está dizendo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Agora olha o que Paulo escreve no versículo 21, eu achei essa linguagem tremenda. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Quando é que eu rejeito a graça de Deus? Quando eu decido andar com um caráter deformado. Quando eu decido agir, como nós vimos no começo, com características e ações que são de um caráter não transformado pela palavra, que não é o caráter de Cristo. Então as minhas ações são muito importantes. Paulo está dizendo, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Olha só, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então se é pela lei, se é simplesmente pelo cumprimento de regras, adiantou o que Jesus morrer naquela cruz? Porque quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu para proporcionar para nós uma nova vida, uma transformação de vida. Quando Jesus morre naquela cruz, Ele não só nos livrou das dores, das enfermidades, dos problemas, mas a Bíblia diz que Ele nos livrou do pecado. Ele perdoou os nossos pecados. E aí vai em Romanos capítulo 6 que diz o quê? Porque estamos debaixo da graça, vamos continuar vivendo no pecado? De um modo nenhum. Paulo escreve isso. Porque eu estou debaixo da graça, eu vou continuar pecando? De jeito nenhum, irmãos. Justamente por estar debaixo da graça, que eu tenho que viver em novidade de vida, que eu tenho que viver uma vida nova em Cristo. Eu tenho que me
tornar uma nova criatura. Então, ter o caráter de Deus é ter características da vida, é ter ações, atitudes que condizem com os princípios da palavra de Deus. Não é viver debaixo de regras, de usos e costumes, mas é viver debaixo de uma vida transformada, diferente do mundo. O mundo jaz no maligno. As pessoas estão vivendo aí desenfreadas. Se você ler novamente tudo que você ouviu aqui, se você ler de novo, você vai dizer, rapaz, o mundo está vivendo isso. Aí eu tenho que colocar isso na minha vida e dizer, peraí, eu estou vivendo, em que direção eu estou indo? Só fazendo uma adendo que subiu no meu coração, quando você leu Gálatas 5, 19 ao 21, fala de obras da carne. Quando fala de obra, está falando de um trabalho, né? Se você fala assim, preciso tocar tal obra, então precisa fazer um trabalho, né? Colocar em prática, tomar uma ação. Aí está falando então que para obra da carne, então tem trabalho para desenvolver a obra da carne. Mas quando se trata da questão do Espírito, está falando fruto do Espírito. Fruto é algo que brota, você não tem trabalho. Na verdade, simplesmente aparece, brota de uma essência. Quem tem trabalho é quem planta a árvore, rega a árvore e ela vai frutificar, o fruto dela vai aparecer, né? A essência daquela árvore, ela não, especificamente assim, pensando, não tem um trabalho, ela simplesmente vai demonstrar, vai surgir dela o que é próprio dela. Então, se você plantar uma laranjeira, vai surgir laranja. E assim por diante. Veja, para a carne tem trabalho. Para você ser imoral, para você ser invejoso, para você ser caluniador, tudo tem trabalho. Agora, quando se trata de fruto do Espírito, está falando simplesmente de você deixar vir à tona aquilo que está dentro. É fruto, não é obra. Agora olha só, veja o que a pastora está dizendo. Por que será que a Bíblia então diz assim, tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave? Por quê? Porque quando se trata de fruto, o negócio é suave, não é pesado. Percebe? Olha como as pessoas não conseguem entender. Entendendo Bíblia, minha gente. Agora, por que as pessoas reclamam da falta de resultado da obra que elas entendem que fizeram dentro de uma igreja, dentro de uma religião, dentro de um sistema religioso? Elas se equivocaram no entendimento. Porque aqui não é obra, é fruto. E quando é fruto, você vai reclamar? Você já passou por uma árvore e viu ela reclamando? Eu não queria dar limão, eu queria dar laranja. Eu não queria dar morango, eu queria dar pera. Não, a árvore não vai reclamar. Porque na verdade o fruto que ela dá nem é para ela, é para servir o outro. Olha como a ideia, o entendimento fica deturpado, aí a pessoa não alcança o resultado que espera, porque simplesmente não entendeu. Então, se você só frutificou dentro desse sistema chamado reino, ou dessa cultura, como eu prefiro falar, chamada reino, tá tudo certo, meu filho, você não vai reclamar, porque isso faz parte de uma essência. Agora, quando você fez obra, então você fez errado, né? A motivação do nosso coração sempre vai fazer a diferença no resultado que está sendo executado. Minha gente, eu desde que me conheço por pessoa, por ser humano, eu vivo dentro de um sistema chamado igreja. E eu não acho ruim de ter vivido dentro do sistema chamado igreja. Eu encontrei gente muito mais cruel, talvez, dentro do sistema chamado igreja do que aí no mundo. Eu encontrei muito amparo nas horas de dor das pessoas ditas do mundo. Muito amparo. E dentro da igreja, muita hostilização. Mas por quê? Porque está faltando entendimento das pessoas. Está faltando essa transformação aí de dentro para fora. Porque se forem como Cristo, que é essa a proposta. Sim. Qual que é o fruto que nós temos que dar? O de Cristo. A gente tem que ser Cristo.
nesse tempo, nessa hora, é encontrar o pecador e perdoar, é encontrar o enfermo e curar, é encontrar o ignorante no sentido de falta de conhecimento e dar a ele o conhecimento que ele precisa. É falar por parábolas, porque se você falar muito difícil também não entende. É você descer no nível. Isso foi o que Cristo ensinou. Cristo não ficou topetudo no trono de glória dizendo venham. Ele desceu aqui. Ele desceu no nível da humanidade. Então você tem que descer muitas vezes no nível da pessoa que está sem entendimento. Mas acontece que quando as pessoas entram dentro do sistema chamado igreja, elas ficam topetudas porque elas se acham mais santas, mais limpas, mais corretas, mais tudo. E se esquecem que estão passando por um processo de transformação de caráter. Isso não acontece assim. É um processo contínuo. Eu tenho muito a melhorar no meu caráter, a transformar. Eu tenho muito, queridos. Eu sou explosiva. Eu falo sem pensar. Eu ofendo. Eu machuco. E o que acontece? Eu recebo de volta. Enquanto eu não melhorar nisso, eu vou continuar tendo problema sobre isso. Porque do que eu ofereço é o que eu recebo. Eu não estou aqui porque me acho melhor do que ninguém. Eu estou aqui porque eu quero melhorar. E o pouco que eu já melhorei, eu quero estender minha mão para ajudar alguém. Então a gente precisa perceber, mas essa não é a realidade dentro do tal sistema. Então, quando a gente senta para estudar sobre o caráter de um homem, segundo a luz da palavra, a gente vai olhando e permitindo que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, clareados a respeito da transformação que nós precisamos. Muita gente vai apontar o dedo para você para justamente dizer o que está errado. Porque dizer o que está certo ninguém quer falar. Mas apontar o que está vendo de errado ainda vai apontar. Mas está tudo certo, não ache ruim, continue na sua caminhada, no seu processo de transformação. Eu quero ler um texto que eu achei aqui em Efésios capítulo 5, versículo 8, que diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. A gente é luz só enquanto está no Senhor. Se a gente sair do Senhor um segundo, volta a ser trevas. Então, outrora a gente era treva, certo? Mas agora a gente é luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz, gente, luz dá fruto? Mas está dizendo aqui, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-se na luz. Olha aqui de novo. Olha aqui de novo dizendo que aquilo que se trata do Espírito é fruto da luz. Luz não dá fruto, mas a Bíblia está falando que dá. E está dizendo que aquilo que está em trevas é obra infrutífera. Então é trabalho que foi realizado por carne e não por espírito. Para poder produzir, meu querido, minha querida, fruto, tem que estar ligado na videira verdadeira que é Cristo. Glória a Deus. E tem muita gente achando que está ligado na videira, meu amigo, mas não está. Planta lá um feijãozinho no algodão. Fica até bonito, mas é superficial, minha gente, é superficial, não vai produzir muita coisa, uma hora estagna, uma hora para, porque só está no algodão, no copinho dentro do algodão. E tem muita gente dentro da igreja que nem o feijãozinho no copinho de algodão, aparentando muita coisa, mas não está numa... Não tem raiz. Não está numa superfície, como fala? Base. Num alicerce, numa terra.
Não está no lugar apropriado, porque o lugar apropriado é Cristo. O lugar apropriado não é a igreja. O lugar apropriado não é uma placa. O lugar apropriado não é uma religião. O lugar apropriado não é uma pessoa. O lugar apropriado é Cristo. Se não estiver conectado com Cristo, vai passar anos dentro de uma igreja e não vai viver nada a respeito da produção de luz, a respeito de você frutificar. É tudo obra, e obra acaba, obra tem tempo determinado. Esta obra aqui, ó, essas 4 paredes, ela vai à ruína, ela tem tempo. Se ela não for toda hora reformada, toda hora ficar em manutenção, vai cair por terra. Não tem obra eterna. Agora planta lá uma árvore, meu filho. Planta uma árvore, você vai ver que ela não depende nem de você, ela só depende de Deus mesmo. É Deus que manda a chuva, é Deus que faz o sol brilhar sobre ela, e aí você vai ver ela crescendo, 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 e dependendo da espécie dela, vai ficando frondosa. Porque depende de Deus, não é nem de nós. O pastor Val plantou uma árvore na frente da nossa casa. Desculpa, pastor Val, já devolvo a palavra. O pastor Val plantou uma árvore na frente de casa. Ele ficou um tempo sem vir em casa, e quando ele chegou, ela já estava grande. Eu não cuidei dela, porque eu não cuido de planta, eu não sei cuidar de planta. Entendeu? Eu não cuidei, ela viveu da misericórdia de Deus. Ele também não cuidou, que foi-se embora. Então, a árvore cresceu pela graça e misericórdia, ação divina. Porque é Bíblia de novo. Deus cuida das aves dos céus, das flores do campo. Deus cuida dos passarinhos. Deus cuida de nós. Mas tem que estar conectado, minha gente. Esse caráter, para ser transformado, dá trabalho, porque você tem que abrir mão dos seus desejos e você tem que se expor às verdades da palavra. Eu sempre disse, é para cabra macho, mas eu conheço muito cabra macho, que se dizia macho, e que está regando o evangelho. Então não é tão macho assim, porque tem que ser firme, não dá para ficar com moleza. Não dá para ser morno, porque a Bíblia diz que o morno Deus vomita. É isso, é Bíblia. Agora não quer estudar a Bíblia, depois quer reclamar? Não quer viver Bíblia e depois quer reclamar? Mas a pastora toda vez fala, seja abençoado pela prática da palavra. Eu não estou vendo a bênção, está praticando a palavra? Não é a minha confissão, é a sua ação. É isso. A regra é simples. Eu creio, confesso e pratico. Se não for certo, não funciona. Eu quero ir para o último texto com vocês, né? Glória a Deus por isso que a pastora acabou de falar, mas eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: Jesus é o nosso maior referencial. Ele é a nossa referência. Se Jesus é a minha referência, então eu tenho que olhar para ele. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, se puder abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 14, eu vou ler na versão NTLH, mais uma vez, Hebreus 4, 14, vamos para a Bíblia dessa. Hebreus 4, 14 diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi, preste bem atenção, que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Na outra versão diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado.
Então Jesus é a nossa referência. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos lembrar o seguinte: Jesus era 100% Deus, sim, mas ele era 100% homem. Ele estava na natureza humana e ele resistiu às tentações, né? Ele resistiu, ele suportou. Então a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado do mesmo modo que nós, mas ele não pecou. Então, quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo está dizendo o quê? Eu tenho imitado a Cristo, eu tenho procurado agir como Cristo. Paulo enfrentou inúmeras situações. Se você ler, você vai ver lá a história do apóstolo Paulo. Agora, queridos, nós temos essa condição. Você tem essa condição de viver uma vida com um caráter transformado e ver realmente, de fato, o caráter de Deus. Se você realmente estiver enraizado, se você realmente estiver ligado na videira. Isso que a pastora falou é algo muito sério, é algo muito profundo. O que nós estamos realmente fazendo? O que nós estamos de fato produzindo? Fruto ou obras? Isso é o detalhe. Então nós vamos começar a olhar para a nossa vida. E sabe, se a gente começar a fazer uma análise da nossa vida, aí você vai começar a entender, né? E o estudo da palavra é muito profundo por causa disso. Que aí você vai começar a entender alguns homens da Bíblia que você olha e você vai dizer: rapaz, o caráter realmente, sabe, o caráter, alguém que tem realmente o caráter de Deus, é alguém que não volta atrás com a sua palavra, é alguém que mantém a sua palavra firme, é alguém que mantém a sua postura. Estava lendo hoje, não vou ler com você, mas eu estava lendo hoje sobre Jefté. Jefté está no Antigo Testamento, irmão, está no Velho Testamento. Mas quando eu olhei para Jefté, sabe o que eu vi em Jefté? Eu vi em Jefté um homem de caráter. Porque quem tem caráter, tá? Caráter, falando agora do dicionário Aurélio, alguém que tem caráter é alguém que tem um posicionamento, é alguém que tem uma postura, é alguém que honra a palavra que diz. A Bíblia diz sobre Jefté, que está lá em Juízes capítulo 11, verso 30, eu não vou ler o texto, mas eu vou contar a história. A Bíblia diz que Jefté, ele ia para uma guerra, mas antes de ele sair para a guerra, ele faz um voto para Deus. Ele diz para Deus o seguinte: Deus, se o Senhor me der vitória, quando eu voltar, primeira coisa que sair pela porta da minha casa, eu vou oferecer como holocausto para o Senhor. Jefté vence? Vence. Ganha a batalha? Ganha. Quando ele vai chegando no quintal de casa, foi o cachorro dele que saiu latindo, abanando o rabinho para ele? Foi o gato que veio miando? Foi uma cabra, um bode, um boi, uma vaca? O que é que foi que saiu pela porta da casa? Filha. Quem? Filha. A filha, a própria filha, que sai pela porta da casa. Só que tem um detalhe: o caráter daquele homem, posicionado diante de Deus, era um caráter firme. Quando a filha sai, ele entra em desespero. Ele fala para a filha: filha, eu fiz um voto com Deus. Sabe o que a filha fala para ele? Pai, deixa pelo menos eu ir para as montanhas, com as minhas servas, deixa eu ir para chorar a minha virgindade. E ele permite. Eu estava pesquisando, porque na teologia existem duas explicações. Agora, olha só, no dicionário, o que a palavra holocausto significa? Holocausto significa sacrifício praticado pelos antigos hebreus, em que a vítima era inteiramente queimada. E agora, irmãos? E você pode pegar o texto lá, que você vai ver, quer ver o que está escrito? Eu vou ler para você, nós já vamos encerrar. Abre aí sua Bíblia, Juízes capítulo 11. Quer ver? Eu vou mostrar um negócio para você.
Eu fiquei passado quando eu li isso aqui. Juízes, eu só estou mostrando para você o que é uma pessoa que tem caráter, porque ele tinha um compromisso com Deus. E você vê, na antiga aliança, um homem que tem um compromisso com Deus, que honra a palavra que deu para Deus. Agora, hoje nós vivemos uma geração onde as pessoas não honram uma palavra que dão, não é para um pastor, para uma pastora, é uma palavra que dão para Deus, tá? Juízes, capítulo 11, versículo 30, tá? Juízes 11, 30. E prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra, e eu oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio, e aí a Bíblia diz que ele lutou, derrotou os amonitas, e aí vai. Versículo 34. Quando Jefté voltou para a sua casa, em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro, comemorando a vitória do pai. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo meu coração, porque tem de ser você quem vai fazer sofrer, vai me fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Isso é caráter. Não tem caráter, tem palavra, tem compromisso, tem aliança. Ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu, pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e suas amigas saíram pelas montanhas, chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Os teólogos, eles explicam que de fato tem 2 coisas: ou realmente aconteceu, que é o que essa tradução diz, que realmente ela foi sacrificada, porque ele havia assumido o compromisso. Está na antiga aliança. Lógico que hoje ninguém vai queimar um filho ou uma filha, mas eu queria mostrar para você o seguinte, que naquela ocasião, na antiga aliança, alguém assume um compromisso e cumpre o compromisso que prometeu. Capítulo 11, do 30 ao 40. Sabe, então, aí você olha nos dias atuais, tá? Nos dias de hoje, e você vê os crentes da nossa geração, aonde Deus hoje não pede para nós um sacrifício. O que Deus pede para nós, queridos, nos dias de hoje, sabe o que é? A nossa fidelidade, o nosso amor. Sabe o que Deus quer? O nosso amor, o nosso compromisso com a sua palavra, o nosso compromisso com aquilo que nós assumimos, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a Ele só como nosso Salvador? Não, nós o recebemos como nosso Senhor, como aquele que passa a comandar a nossa vida, a dirigir a nossa vida. Então, quando Paulo declara e faz essa declaração, eu quero encerrar aqui, quando Paulo diz assim: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele está dizendo: a vida que eu vivo a partir de agora, não sou mais eu que dirijo essa vida, mas é Cristo.
Então, vamos fazer tal coisa, vamos fazer assim, fazer. Não, eu não sou eu que dirijo a minha vida. Quem dirige a minha vida é Cristo. É Ele que lidera a minha vida. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, ter o caráter de Deus é andar como Jesus andou. E o maior exemplo de Jesus qual foi? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Portanto, não se faça a minha vontade, faça a tua vontade. Ou seja, Senhor, a tua vontade é prioridade na minha vida. Amém, queridos? Posso fazer uma oração? Feche teus olhos. Pai, nós acabamos de estudar mais uma parte a respeito de homens com caráter, de pessoas com caráter transformado, um caráter que se enquadra dentro dos princípios da tua palavra. Senhor, a minha oração aqui nesta noite é que nós possamos ser como Jesus, olhando não só para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, mas olhando para os homens que seguiram a Jesus e que tiveram as suas vidas não tão preciosas, mas a vontade de Deus como precioso. Senhor, que o mais precioso para cada um de nós seja obedecer a tua palavra, ter a nossa vida realmente, Senhor, baseada nos princípios da tua palavra, como a pastora trouxe para nós uma clareza extraordinária, Senhor, que nós não sejamos conduzidos por obras, mas por um fruto, Senhor, um fruto, Pai, que traga resultados, ó Deus, que de fato fiquem evidentes, aonde o nome de Jesus é glorificado, Senhor. Que nós possamos realmente ser árvores frutíferas, ó Deus. Que o fruto da nossa justiça, Senhor, seja realmente um fruto aonde manifeste, Senhor, os resultados que a tua palavra mostra para cada um de nós. Senhor, que nós não sejamos pessoas de muitas palavras, mas de muitos resultados. Que as pessoas que olharem para nós possam ver Cristo em nós, possam ver de fato homens e mulheres que carregam um caráter transformado, uma mente renovada pelas verdades da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.